Já pensou em unir mindfulness, atenção plena, às técnicas, às ferramentas da comunicação não violenta para aumentar, desenvolver a sua autoaceitação? A live de hoje é sobre isso e eu te convido a ficar comigo aqui até o final. Pronto! Ensaiei a beça fazer essa abertura, porque, gente, meus anos de comunicação, de jornalismo, de assessoria de imprensa não podiam ser em vão. Agora que as lives ficam salvas no IGTV e que aparece o videozinho logo no feed, eu preciso ter uma abertura decente, eu preciso dar o lead, dar o assunto logo na cara, que é para quem está assistindo depois poder querer ficar até o final, né? Yes! Gente, anota isso na vida de vocês. Nada é em vão. Já diria Steve Jobs. Steve Jobs não disse isso desse jeito, mas eu não sei se alguém já leu, já ouviu falar, né, Thalita? A história, comecei acelerada, calma que eu vou cumprimentar vocês. Eu não sei se alguém já leu o livro da história do Steve Jobs, ou já assistiu algum vídeo dele, mas ele fala isso, que na época da faculdade ele fez vários cursos aleatórios que em tese não tinham nada a ver, não tinha nenhuma serventia. Por exemplo, caligrafia. Só que depois, anos depois, ele usou esse curso o que ele aprendeu nesse curso de caligrafia para poder criar as fontes do Macintosh. Ou seja, nada é desperdiçado, então meus anos de jornalismo e de assessoria de comunicação, eles estão servindo maravilhosamente para eu começar um vídeo decente e o povo querer ficar no IGTV até o final. Vamos lá, gente! Boa noite! Quem tá aqui? Gil, já vi o Gil, já vi a Sheila. Vocês notaram, né, que a gente faz story com a toalha no cabelo, toda mocoronga, mas a gente fica bonitinha pra live, toda cheia do ouro e xalá. Tem alguém que está aqui pela primeira vez ou que chegou há pouco tempo aqui no Neurodicas? Se apresentem. Tem os novatos aqui, tem a Marina, a Thalita não é nova. A Thalita chegou tem pouco tempo, mas a Thalita tá aí, que eu vejo ela curtindo os posts, já mandou recado. Tem a Raquel, o Ivan, o Gilberto, ele tá comigo quase desde o princípio, basicamente. Gilberto é quase eu aqui. Gilberto é moderador, ele é assessor, ele é tudo. Para assuntos gerais. Ele é amigo também, um detalhe. Cristina, Roseli, Ivan, Mona Liz, Patrícia Roberta, Geisa, Mari. Sejam bem-vindos. Com calma agora. Corações, gratidão pelos corações. Opa, peraí que eu tô gravando também aqui para depois eu colocar no YouTube e tá dando. Sussu, olha pra cá. Gente, o tema de hoje é mindfulness. Talvez alguém. Vocês já ouviram falar? Quem aí conhece mindfulness? É mindfulness, atenção plena, com CNV, comunicação não violenta. Para quê? Para autoaceitação. Quando eu disse que foi difícil, de fato, publicar stories com a cara lavada e sem toalha e com a toalha no cabelo, eu tava falando sério. Eu percebi, por que eu percebi que estava difícil para mim? Por conta da atenção plena. Porque eu realmente já tô treinada, habituada a prestar atenção no que está acontecendo aqui. Então, quando eu percebi que o meu corpo aqui estava ficando tenso na hora que eu tava postando, falei, peraí, tem alguma coisa errada, eu tô me sentindo mal, eu tô me sentindo desconfortável. E sabe um segredo que eu vou contar para vocês? Eu aqui, não sei o que vocês acham, se vocês acham que eu posto muito ou que eu posto pouco. Eu gostaria de postar até mais coisas, mas um que eu não tenho tempo hábil, porque cada post que eu faço para vocês eu levo no mínimo 1 hora para fazer, tá? A arte com textão, aquilo ali demora. Então é pelo menos 1 hora. E eu trabalho muito. Então, assim, pegar 1 hora para fazer um post é muito amor por vocês mesmos.
Eu gostaria de fazer mais. Eu não gosto de fazer correndo. Não gosto de fazer, só por fazer. Eu gosto de fazer bem feito. E eu não gosto de fazer posts ou live se eu não estiver me sentindo bem. Ó, se eu tiver desconfortável por algum motivo, muito mal-humorada, eu não escrevo. A live pode ser até que eu venha, porque eu já tenho um compromisso. Não é o caso de hoje, eu já tô ótima. Pode ser até que eu venha, porque eu já tenho um compromisso. E porque quando eu chego aqui eu fico muito feliz. Então eu posso estar mal-humorada, triste, chateada, com raiva, qualquer coisa. Mas eu entro no fluxo, no flow, que a gente fala na psicologia positiva. Então, quando eu venho fazer a live, eu fico tão preenchida de alegria que é estar aqui com vocês, que é meio que um remédio para mim. Mas eu evito muito fazer stories, especialmente se eu puser minha cara, e fazer textão. Porque os textos, eu tô colocando meu sentimento neles e eu acredito muito em energia. Então, e eu acredito tanto em energia que eu provo isso, assim, é empírico. Quando eu faço um texto, eu meio que sinto como ele vai repercutir. Eu já sei que aquele post as pessoas vão gostar, e eu sei quando eu faço um post meia boca, eu sei que as pessoas não vão gostar. Por conta do sentimento que eu tinha na hora que eu escrevi aquilo. Outra coisa que eu percebo é que quanto mais conectado comigo, ou seja, quanto mais eu escuto a minha intuição, o meu sentimento, eu desligo um pouco a chavinha do cabeção e ligo mais o sentimento, aí a coisa vem. Então, quanto mais intuitivo é o que eu escrevo e o que eu falo aqui para vocês, e menos combinado, mais parece que mais vocês gostam. Engraçado, né? Pra mim é por quê? Porque vocês sentem a energia. Porque a gente consegue trocar essa energia e vocês conseguem, de alguma forma, óbvio, captar. Captar a energia que eu tô colocando aí. Vocês estão aí? Vão. Tem alguém chegando que nunca veio? Vamos lá. Deixa eu tentar escrever, Ariane, Thalita. Deixa eu tentar escrever aqui. Sheila, boa noite, maravilhosa. Júlio, meu amor, saudade de você. Gilmar, Ariane. Olha, a Mona Lisa do Piauí, que legal! Seja bem-vinda. Tiago, primeira vez, seja bem-vindo. Bruno. E aí, Bruno, é nóis. Thalita, cheguei há pouco tempo, estou encantado com seu perfil. Graças a Deus você colocou vídeos patrocinados e apareceu para mim. Que bom, graças a Deus e ao Bruno e a Thaís, que me ajudam com isso, que são meus parceiros aqui. Gente, hoje então por que eu tô falando da toalha na cabeça, né? Eu já tô tão habituada a estar atenta ao que tá acontecendo comigo que quando eu me vi, porque né, eu fiz tudo um discurso, deixa eu voltar. Quando eu me vi para postar uma coisa que eu não tava me sentindo bem, eu falei, uai, pra que eu vou postar isso se eu tô desconfortável? Aí eu entendi da onde que tava vindo o desconforto. Eu tava com vontade de falar com vocês, para lembrar vocês da live, isso era real, mas eu tava com vergonha e não tava querendo me expor. Que é isso, me expor ao julgamento, das pessoas olharem para a olheira, para as manchas, para a cara de cansada. Aliás, gente, dermatologistas me patrocinem, por favor. Autoaceitação, mas a gente gostaria muito de um preenchimento nas olheiras, que a gente é ser humano. Então é importante o mindfulness, a prática da consciência plena, da atenção plena, do estar atento ao que está acontecendo com você no momento presente, te traz essa possibilidade de você ser mais sincero com você mesmo, de você ser mais sincero com os seus sentimentos. Quantas vezes, senhoras e senhores, quantas vezes, deixa eu olhar para a câmera de cá, quantas vezes que vai para o YouTube, senhoras e senhores, vocês já não se pegaram fazendo alguma coisa querendo fazer outra, dizendo uma coisa querendo dizer outra.
Eu posso sentar e contar aqui décadas de vida fazendo uma coisa e dizendo outra. Eu vou dar um spoiler. Dia 3 de junho, quarta que vem, vou fazer uma live diferente para vocês. Mas eu vou dar um spoiler de uma das historinhas que talvez eu compartilhe com vocês semana que vem. Porque são muitas histórias, eu preciso filtrar. Eu tinha um namorado lá no início da adolescência, juventude, que quando eu ficava com raiva dele e ia dar esporro, eu começava a rir. Aí eu brigava com ele, rindo. E ele me falava, mas Sueli, não tô te entendendo. Você achou ruim o que eu fiz? Por que você tá falando comigo rindo? Pensa que falta de conexão. Eu estava aborrecida com a pessoa por alguma coisa que ele tinha feito. E quando eu falava, o medo, a insegurança. Segurança o nome disso, né, gente? A gente com 20 anos é o quê? Inseguro, pelo amor de Deus. Quem com 20 anos tem autoestima neste mundo? Minhas amigas, ainda bem que eu tenho amigas que me compreendem, que a gente fala isso. Meu Deus, gente, com 20 anos ninguém tem autoestima, não. A gente acha que tem, mas não tem. Com 20 anos, primeiro namorado, aquele medo, aquela insegurança. Eu queria falar que eu não tinha gostado de alguma coisa, mas o pânico era tanto que eu falava meio que rindo. Ou seja, confunde a pessoa, né? Você passa energias completamente distantes. A pessoa não consegue. Olha, tem gente de Goiânia aqui. Thaís, você tá aqui. Vanessa, Thelma, Sara, Andréia! Você estava sumida, Andréia. Que saudade de você. Que bom ver você aqui. Isso está desconectado. Então, quando a gente tem consciência plena, atenção plena, consegue parar e respirar e se atentar ao aqui e agora, a gente consegue se respeitar mais. Então, eu vou aproveitar que já temos um número legal e eu vou convidar vocês a, durante 20 segundinhos, chegarem nessa live. Vão ficar comigo? Quem está disposto a ficar comigo até o final, eu convido vocês ao minuto para chegar. Gilberto já está comigo na meditação desde cedo, você já conhece. Mas vamos chegar na live? Eu já quero ensinar isso para vocês. Toda vez que vocês forem chegar em algum lugar, cheguem de verdade. Cheguem com atenção plena. Eu tô aqui com a atenção plena toda a minha atenção é de vocês. Esse é o meu presente para vocês agora. A minha atenção é toda de vocês. Eu sei que quando a gente está com o celular na mão, a gente pode estar assistindo a um Netflix, falando com a mãe, fazendo comida. Se for possível, esteja aqui agora. Feche os olhos rapidinho e respira fundo. E se propõe, eu estou aqui e agora. Porque isso faz parte também da nossa egrégora. Vou ensinar uma palavrinha para quem não conhece. Egrégora é um ambiente onde as pessoas compartilham, comungam de uma mesma energia, as mesmas crenças, um mesmo ideal, mas vamos colocar aqui que compartilham de uma mesma energia. Exemplo de egrégora. Uma igreja é uma egrégora, uma escola é uma egrégora. É um grupo de pessoas que está ali por um motivo, unidos por uma razão. Então, essa daqui é a nossa egrégora. A egrégora Neurodicas é a nossa egrégora. Quem não está vibrando aqui na mesma energia não está aqui, nem acha live. Outras pessoas, tipo a Thalita, falando que bom que o link patrocinado chegou para mim. Ele chegou para milhares de pessoas, mas você quis estar aqui. Então, acreditem vocês ou não, e eu espero que vocês passem a acreditar cada vez mais nisso, a gente tem energias afins, senão a gente não tava aqui. Senão vocês não estavam nem gostando, nem suportando. 40 pessoas! Senão vocês não iam estar nem conseguindo ouvir o que eu tô falando. Então essa é a nossa egrégora. E nós estamos todos aqui. Vocês podem praticar isso toda vez, em toda live, em toda reunião. Será que a gente chega a 50 pessoas? Eu acho que sim. Comecem a dar corações que mais pessoas virão. Toda live, reunião,
quando vocês forem conversar com alguma pessoa, já que aqui a gente fala de comunicação não violenta, para você poder se conectar melhor com as pessoas na sua fala e ter relacionamento, melhorar a qualidade dos seus relacionamentos, seja em que área for, em qual aspecto for. Pega essa dica. Quando você for falar alguma coisa com alguém, esteja presente. Eu fiz um vídeo esses dias, tá aí no feed, falando sobre mensagens. Quando você for escrever, esteja presente. Esse aqui eu dou meu testemunho. Eu dou meu testemunho. Quando eu parei de digitar apressadamente, como é de hábito, eu percebi que a minha ansiedade diminuiu. Porque o fato de eu digitar muito rápido, ele não tem como eu pensar devagar e digitar muito rápido. Se eu tô digitando muito rápido, eu tô pensando muito rápido. E aí eu tô respirando muito rápido. E automaticamente isso me deixa ansiosa. Então, quando eu comecei a parar e observar e escrever com calma, eu notei o quanto que eu tô deixando de estar ansiosa. Porque não pensem que eu não sofro com ansiedade, sofro. E aceleração, pensamento muito acelerado. E isso melhorou muito. Então, assim, recomendo muito. E recomendo que vocês façam um minuto para chegar. A Bel participou lá do workshop no governo. Bel aprendeu o minuto para chegar, aquela respiração. Nossa, que incrível, Thalita. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Porque comunicação não violenta, ela traz esse insight, né? Então, mindfulness nada mais é, gente, do que você trazer a sua atenção e a sua mente para o momento presente. E como que você traz a atenção para o momento presente? Respirar, estar atento à respiração é um jeito muito simples, muito fácil. Existem N formas de meditar e vocês podem pesquisar e descobrir a que melhor se encaixa. Eu faço vários tipos, depende. Tem vezes que eu tô com isso aqui travado, com as emoções entaladas, então eu tenho aquela meditação que eu sei que eu vou ficar parecendo uma louca, chorando, esmurrando a almofada, gritando, abafando. Não dá pra gritar aqui, senão os vizinhos vão achar que eu sou louca, vão ter certeza, não precisa. Eu também não gosto de incomodar as pessoas. Mas semana passada mesmo, TPM, uma agonia, eu peguei e fiz uma meditação, a Dual Love, porque ela tira tudo. Então, assim, me jogo no tapete, choro, faço essas coisas. Tem outras que eu só tô precisando acalmar. Tem outras que eu tô precisando energizar, porque eu tô muito desanimada. O Mindfulness eu indico porque ele é fácil, porque ele é simples, porque ele é possível. Você só precisa estar atento à sua respiração e você pode fazer em qualquer lugar, de qualquer maneira. Eu tô vendo 50 aqui, minha gente, eu tô vendo 50 pessoas. 48, estou vendo 50 pessoas. Você pode fazer na sua sala de trabalho com outras pessoas e as pessoas não vão nem perceber que você tá quietinho ali, respirando, ouvindo um mantra, ouvindo uma meditação. E o que que isso tem a ver com comunicação não violenta? É assim, olha a cola aqui. Comunicação não violenta. Eu postei também nos stories, fiz a enquete e vocês viram o resultado da enquete. Como é difícil para a gente realmente aplicar total Instituto Importar. Tem hora que eu tô trabalhando, vou contar um negócio para vocês, eu tô cheia de confissões aqui. Tem horas que eu tô trabalhando com tanto afinco que eu esqueço de respirar, eu juro pra vocês. Eu acho que eu fico, tipo, hipnotizada, especialmente se eu estiver editando um vídeo, por exemplo, que requer muito da minha atenção. Eu fico tão meio que super focada que quando eu. Para 50 pessoas. Que quando eu olho, quando eu percebo, eu tô muito agitada e eu falo, tô esquecendo de respirar. Daí eu vou, respiro e volto o fluxo. Tomo um chazinho de camomila também, às vezes, para ajudar. Mas o que que é atenção plena, mindfulness, tem a ver com a comunicação não violenta? E o que que isso tem a ver
com autoaceitação e como que isso pode ajudar a gente na autoaceitação. Bom, nos stories dessa semana eu falei sobre 5 dimensões para a gente desenvolver a nossa atenção plena, a nossa consciência plena. Não precisa ser necessariamente nessa ordem, mas se a gente conseguir... Deixa eu chegar minha cadeira para trás, que eu tô me balançando muito. Aí tem mais espaço para minhas pernas. Se a gente conseguir desenvolver essas 5 dimensões, começar a estar atenta a elas, a gente já vai estar craque e isso já vai fazer uma diferença total na nossa vida. Então vamos para os termos práticos. Quem tiver aí papel e caneta na mão já anota. Que é o observar. Uma das dimensões para a gente praticar a atenção plena e o mindfulness é aprender a observar. Eu falo muito isso no curso de inteligência emocional e a comunicação não violenta ela também fala da observação. Quando ela nos sugere trocar os julgamentos por observações. A gente fala e está muito preso nos julgamentos. Quando a gente observa que está julgando, a gente consegue virar essa chavinha e trocar o julgamento pela observação. Porque o julgamento, ele é uma crença de que aquilo é como é. Fulano é chato, é feio, é burro, é bobo, é enjoado, é babaca, é idiota, é incompetente. Julgamento. Quando você fala isso, você não está partindo do princípio que o que você está dizendo é mentira. Para você é verdade. Você se identifica e identifica aquilo como uma verdade. Não tem observação. Então a comunicação não violenta, ela ensina a gente a trocar os julgamentos pelas observações. E cara, se você conseguir trocar 10%, é sério, se você conseguir trocar 10% dos seus julgamentos por observações, a sua vida vai mudar. Ela vai mudar. Em termos práticos, observar tá em observar mesmo pequenas coisas. Assim como eu falei, eu observei que quando eu estava fazendo os stories, eu estava sentindo um desconforto. Como? Um aperto no peito, às vezes você vai sentir um embrulho no estômago, você vai sentir um calor na bochecha, quem fica envergonhado sente a bochecha queimando, o pescoço queimando, a mão formigando. O nosso corpo, ele dá avisos pra gente, então a gente precisa observar. E observar as coisas de fora também. Observar o sol batendo na cara, o vento mexendo nos seus cabelos. Isso é observar. Observar. E um exemplo de trocar um julgamento por uma observação é... Suelen, hoje eu tô bonita. Eu estou me achando bonita no vídeo. Isso é um julgamento. É um julgamento positivo, mas é um julgamento. Como que eu troco essa observação? Eu tô usando uma blusa mostarda, que é uma cor que me agrada. Eu tô usando um batom rosa. Eu tô com a pele maquiada, mais homogênea. O meu cabelo tá seco, jogado um pouco para o lado, e eu gosto desse senso estético. Isso seria uma observação. Pode ser que alguém ache que a cor da blusa é horrível, que o modelo é horroroso, que o batom rosa é cafona, que o cabelo tá ruim, etc. Então, assim, pro meu padrão estético, eu tô bonita. Isso é um julgamento. A observação essa blusa amarela que eu tô usando com esse batom rosa, com a pele homogênea, tô sem óculos. Hoje eu ganhei o poder da visão. Tô enxergando as coisas sem óculos, ó o milagre. Isso é uma observação. Então essa é uma dimensão. Uma outra dimensão é você conseguir descrever.
Conseguir descrever sabe, não me surpreendeu o resultado da enquete quando perguntei lá se você tem facilidade para descrever os seus sentimentos e as suas necessidades, mais de 80% diz que não. E não, a maioria das pessoas. Na boa, quase ninguém que chega aqui para eu atender sabe descrever suas próprias necessidades. Se for homem, então, meu Deus do céu, aí que não sabe mesmo. A mulher, como a gente ainda é incentivada e tem liberdade para falar sobre sentimento, né? Mulher tem liberdade para falar de sentimentos e para falar dessas coisas com outras mulheres. Então a gente pelo menos é acostumada, é algo que a gente consegue lidar. É mais comum, é mais habitual. No entanto, não é. A gente não aprende a falar com clareza. A gente aprende a falar dos nossos sentimentos, mas a gente aprende também, em compensação, a gente aprende também a julgar demais. A gente julga que é uma beleza, metralhadora de julgamento. E os homens, eu tô generalizando, tá, gente? Tô generalizando dentro da bolha que eu vivo, que chega pra mim, pra conversar e etc. Os homens, nem isso. A grande maioria nem o mínimo sabe descrever. Não sabe, não sabe, não sabe. A minoria sabe. Porque para eles não foi dada nem essa possibilidade. A gente podia aprender. Eu ainda vou dar algum curso para criança em escola, porque enquanto eu não consigo chegar nas crianças, eu vou nas mães. Porque a gente tem que ir nichando, né, os públicos. A gente vai escolhendo quem a gente quer. Não é à toa que eu escolhi as mulheres. Homens, eu amo que vocês estejam aqui precisamos de vocês. Precisamos de vocês para espalhar a mensagem no mundo para os outros homens. Mas eu me sinto muito à vontade de falar para mulheres, porque quem que vai educar esse povo todo? Nós, mulheres. Mulheres que vão ser mães, que já são mães, entende? Não tô tirando a responsabilidade dos homens, não. Mas eu me sinto muito nessa missão, assim, mulheres, vamos lá, é com a gente. Nós temos esse poder. Então, a mais de 80% respondeu que tem muita dificuldade de descrever o que está sentindo. E é difícil mesmo. É difícil. Não é fácil. Requer treino. E depois que você consegue. E aí tem outra dificuldade. Que a Luísa, a criança é muito sincera. O que me veio aqui me traz uma outra questão. Criança é muito sincera. A gente vai se afastando da nossa criança interior. A gente vai deixando de ser criança, vai afastando, mas a criança interior ela não deixa de existir, né? A nossa criança interna ela tá lá. Então, sim, crianças costumam ser muito sinceras. Na verdade, eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, eu acho que dificilmente eu não tinha dificuldade, eu nunca tive dificuldade de ser sincera. A minha dificuldade era não ser grossa. Aquela sinceridade infantil, eu trago ela comigo desde sempre, só que eu tive que aprender a modelar, sabe? Modular a sinceridade, porque ela vinha, porque a sinceridade de uma criança, quantas vezes eu já fui reprimida pelos adultos porque eu falava umas verdades absurdas na cara das pessoas. E não é ele, e isso é constrangedor. Então você começa a aprender que você não pode. Só que eu ficava com raiva e falava mesmo assim, e aí eu fui ficando agressiva. Então eu comecei a ter uma linguagem muito agressiva, mas isso eu não vou contar agora, senão eu mudo a live, fica para a live da semana que vem que eu vou contar essas histórias, né? Mas sobre o descrever, é muito difícil a gente aprender a descrever, mas é completamente possível. E depois que a gente treina, fica simples. É tudo treino, gente. Tudo que a gente não sabe é treino.
E dá medo. E aí eu vou falar, mamãe não tá aqui, eu posso falar dela. Mãe, eu vou falar. Não, não, ela fala assim, ai, você fica falando das coisas, parece que eu não sei de nada. Não é, de tecnologia. Ou ela me perguntou como ela fazia para participar de uma reunião no Zoom. No Zoom, um aplicativo de reunião online que ela nunca tinha participado. E ela mesma foi futucando lá e descobriu como é que funciona. E aí, quando ela me falou assim, que engraçado. Olha o que ela me falou, eu achei tão engraçado isso. Ela, que engraçado. Eu tenho medo de mexer em coisa nova, assim, de tecnologia. Aí quando ela me falou isso, eu pensei assim, como é, né? Como são as coisas? Realmente, dá medo. É simples, mas ela conseguiu perceber. É super simples, é só clicar no link, baixar o aplicativo, entrou e resolveu. Mas ela estava super ansiosa, assim, tipo, como é que eu vou fazer para usar isso? E às vezes a gente tem medo, né? Tem medo, por exemplo, ai Suelen, como é que eu vou aprender a descrever meus sentimentos? Eu tô há 50 anos sem fazer isso, tá querendo que eu faça isso agora? Eu sou velha de guerra. Dá medo, mas é simples. É difícil, no início, porque requer um empenho, um esforço, mas não é nada complicado, não é nada elaborado, entendeu? Não é nada elaborado. Então é possível. E a boa notícia é que o nosso cérebro ele tem capacidade de aprender qualquer coisa até o final da vida. Então, galera, se você não morreu, você vai aprender. Se você não morreu, se você quer aprender, você vai aprender, ok? Pode demorar mais, pode demorar menos, mas vale tanto a pena, é tão legal. Essa então é a segunda dimensão da atenção plena, do mindfulness, que é o observar, que é o descrever, depois do observar. Tem a parte do agir com consciência, que é notei que estou sentindo isso, notei que estou pensando aquilo. Como vou agir? O que farei? Vou escolher como eu vou agir. Quando que dá merda? Quando você se perdeu, se desconectou tanto das suas emoções, do seu sentir, que você se vê sem controle. Então, assim, eu conheço pessoas que não têm controle das suas ações, não têm controle dos seus comportamentos. Papis! Cara, imagina o que é isso. Você ser escravo das suas emoções. Você não você dizer outro vídeo que eu fiz essa semana. Você diz que não vai fazer quando você vê tá lá você fazendo troço de novo. Gente, isso mina a nossa autoestima. Você começa a se odiar. É assim que o nosso amor próprio vai se desfacelando. E depois a gente não percebe porque que a gente tá na merda. Se achando o cocô, do cavalo, do quê? Do bandido. Você promete que vai estudar, não estuda. Você se matricula num curso e não termina. Você diz que não vai gastar e gasta. Você diz que vai poupar e não poupa. Você fala que não vai aprontar e apronta. Diz que não vai trair e trai. Diz que não vai brigar e briga. Diz que não vai gritar e grita. Tudo aquilo que você se propõe a fazer já é uma realidade na sua mente, tá? Tudo que você se propõe a fazer já é uma realidade na sua mente. Só falta materializar, mas na mente já existe. Se você se propõe a uma coisa e não consegue materializar aquilo, a sua mente não esquece. Ela não esquece. E aí fica aquele sentimento de frustração ali. Isso, Ellen, ferrou. Quantidade de coisa que eu me proponho. Eu também. Quantidade de coisa que eu me proponho e não faço. Mas por isso que a gente precisa de novo ter atenção plena para o que a gente está prometendo. E outra coisa, sabe a palavra tentar? Tira isso do seu vocabulário, porque quem tenta, tentar já é.
50 pessoas! Uhul! Palmas! Vamos dar palminhas, corações para comemorar. Quem tenta, gente, não consegue, porque assim, eu vou tentar fazer uma live 5 vezes por semana. Eu já tô tentando. Vocês concordam que o tentar, o verbo tentar, ele já pressupõe que você não consegue? Ele já pressupõe que você não consegue. Então, quando você se propuser a fazer algo, se proponha a fazer algo que efetivamente você tem condição de cumprir. No coaching, a gente traz muito essa técnica que é você criar pequenas metas, pequenas tarefas. É assim, gente, quando chegar em 50, ninguém pode sair, vocês entendem? Porque chegou no 50, que dormiu nada. O Neide bota a família inteira pra gente completar os 50, entrou, não pode sair, não pode diminuir o número, não. É assim, a gente trabalha muito isso no coaching, que é, você tem um objetivo grandão, e aí você transforma esse objetivo grandão em vários objetivos pequenininhos. Metas pequenininhas. Porque daí você vai, aí ó, 50 não pode sair mais. Vai chegando, porque à medida que você vai realizando as pequenas metas, você vai cumprindo pequenas metas, você vai dando um aviso para o seu cérebro de que você é capaz. Aí o cérebro libera um pouquinho de dopamina, dopamina te deixa animado, tipo, yes, consegui. Consegue mais. Por exemplo, você tem a meta de, ai meu Deus, ler um livro de 100 páginas. Você tem uma meta de ler um livro de 100 páginas em 10 dias. Vou fazer tudo redondo para ficar fácil aqui minha conta. Você tem uma meta de ler um livro de 100 páginas em 10 dias. Isso dá 10 páginas por dia, certo? Se quando chega na metade do primeiro dia, você já conseguiu ler 10 páginas, você já cumpriu a sua meta. Na metade do primeiro dia. Isso te dá prazer. Você avisa para o seu cérebro que, caramba, consegui cumprir a meta, bati a meta na metade do tempo. Uhul! Vamos pro próximo. Vamos ler mais 10, vamos terminar esse livro. Vamos terminar esse livro ao invés de 10 dias, vamos terminar esse livro em uma semana. Isso te dá motivação. Talvez as pessoas elas fiquem com preguiça às vezes de ler um livro, porque quando você pega e fala assim, caraca, 100 páginas é muito grande, as letrinhas são muito pequenas, quase não tem figura. Quase não tem figura. E aí você desanima, porque você pensa no todo. E aí você faz isso, agora você pode levar isso para tudo na vida. Para uma faculdade, para um casamento, para uma promoção. Tudo que é para longo prazo é um pouquinho mais difícil da gente visualizar. E é mais difícil a gente ter motivação para realizar aquilo tudo. Então, diminui as metas. Traz isso para o agora, diminui a meta e o que você pode fazer agora. Isso tem tudo a ver com, exatamente, bom começar com pequenas metas, porque são pequenas vitórias que te ajudam a vencer uma grande coisa, né? E isso tem tudo a ver com agir com consciência. Porque daí você tá lendo, né? Hipoteticamente, você tá lendo as 10 páginas do livro hoje com consciência. Porque você sabe onde você quer chegar. Então, vou dar um exemplo para comunicação. Eu tenho um desejo real, um desejo de coração genuíno de me conectar com as pessoas, de tratar as pessoas da forma mais amorosa que eu puder. Qualquer pessoa. Eu tenho isso. Minha vontade no mundo é essa. Ser amorosa com as pessoas. Tratar as pessoas muito bem. Oi, Gilberto! Esse é um dos meus objetivos de vida. E aí eu descobri, em algum momento, que a forma que eu falava, ela atingia as pessoas de um jeito que fazia com que as pessoas se sentissem desconfortáveis. E era o oposto do meu objetivo. O meu objetivo não era esse, porque eu me importo muito com as pessoas, especialmente
Se eu tô perdendo um tempo da minha vida para falar alguma coisa, alguma verdade para a pessoa, é porque eu realmente me importo com ela. Então, eu escolhi estar atenta e agir com consciência. Falar com consciência com essas pessoas. Estar presente. Escutar o que as pessoas estão me dizendo. Observar os julgamentos que eu estou fazendo. Tentar me colocar no lugar dela. Tentar já não é, né? É porque nesse caso a gente não consegue de fato se colocar no lugar da pessoa, mas a gente consegue imaginar como seria se fosse a outra pessoa. Então, assim, me colocar no lugar da pessoa, sob a perspectiva dela. Se eu tivesse no lugar dela, como eu faria? Isso tudo é observar, descrever, agir com consciência. Tudo isso tem a ver com atenção plena, tudo isso tem a ver com se comunicar de forma consciente. E você só é capaz de chegar nesse nível de ação com consciência se você pratica. Você quer medir seu nível de consciência? Oi, Dani! Você quer medir seu nível de consciência? Quando você abre os olhos, a primeira coisa que você faz provavelmente é pegar o celular, se você for um ser humano nos dias de hoje. Começa a observar isso. Começa a observar se você consegue escolher. Se você tem escolha, ou se você já vai tão no automático que você já virou um robô. Você consegue abrir os olhos e não pegar o celular? Você consegue abrir os olhos, pegar o celular e escolher o que você vai olhar? Ou você é o zumbi que pega, quando percebe, já tá no WhatsApp, já tá respondendo, já tá brigando, já tá na treta, já nem levantou da cama e já tá mal-humorado? Isso já te situa em que nível de atenção plena você tá. O próximo passo, que tem tudo a ver com esse, é isso aí, Thalita. O próximo passo, que tem tudo a ver com esse, é a não reatividade. Quando a gente age com consciência, é a não reatividade. A não reatividade é um outro passo, é uma outra dimensão da atenção plena do mindfulness. Agir com consciência é o oposto de reagir. Reagir é receber o estímulo, você nem pensou, você vai no impulso. Você vai no impulso. Agir com consciência e não reatividade é você responder. Você escolhe. Escolhe o que você está fazendo. Escolhe como você vai responder a uma determinada situação. E a última e quinta dimensão é aceitar as coisas sem julgar. O que isso tudo tem a ver com a autoaceitação? Eu estou falando muito do para fora, mas a gente precisa trazer para dentro. Vocês conseguem cometer um erro e não se detonar? Vocês conseguem agir de uma maneira que vocês julgam que não foi muito legal, ou que não foi muito legal mesmo, e não se massacrar? Especialmente quando você faz uma coisa que tá todo mundo apontando o dedo para você, dizendo quão errado aquilo foi. Adianta se você reforçar o coro, falando mal de si mesmo? Uma coisa que tem tudo a ver aqui com o sentir, que muitas pessoas também deram uma resposta, que a pergunta era assim: você julga como se era mais ou menos assim, você diz para si mesmo que você não devia estar sentindo ou pensando alguma coisa? Por exemplo, você tá lá xingando a pessoa mentalmente, aí você percebe, isso acontece muito quando a gente começa a praticar atenção plena. Você tá xingando a pessoa mentalmente.
irritado, xingando a pessoa mentalmente. Aí você tem aquele vislumbre, respira e tem aquele vislumbre da atenção plena. E aí você observa os seus pensamentos e fala: opa, eu tô xingando fulano. Peraí, não é por aí não. Aí você começa a se xingar. Você começa a se maltratar. A se julgar. Porque você não devia estar julgando a pessoa. Isso é o oposto da autoaceitação. Então, a maioria das pessoas diz que sim, que se julga, julga que tá pensando e tá sentindo alguma coisa que não devia. Ou então você tá sentindo raiva e aí você começa a reprimir porque, eu não queria estar sentindo essa raiva. Ou então você tá triste, aconteceu alguma coisa, você tá triste, terminou um relacionamento, não posso chorar, não posso derramar uma lágrima por essa pessoa. Vou pra gandaia, vou pro bar, vou pra night, vou pra festa, quando pode, né? Porque agora a gente não tá podendo terminar o relacionamento, agora ferrou que nem sair pra beber você tá podendo. Vai ter que beber em casa, se embriagar sozinho. Não posso sofrer, não posso chorar, não posso ficar triste. Isso é a não aceitação. Isso é a não aceitação. Total. Então, qual que seria, assim, o suprassumo da autoconsciência? O suprassumo da autoconsciência é a gente olhar, falar assim, pisei na bola, não foi legal, vamos aprender com isso e não repetir? E isso seria o ideal. Esse é o suprassumo, é o que a gente pode almejar. É o que a gente pode ter como objetivo, como a grande meta da vida, entende? A meta grande e aí as metas menores. A grande meta da vida é um dia, por exemplo, você falar um desaforo para a pessoa. A meta da vida é não falar desaforo, mas somos seres humanos, pode ter certeza que até o fim da vida a gente vai falar desaforos e vai se arrepender. Claramente isso vai acontecer. Então, a grande meta da vida é a gente ofender uma pessoa, por exemplo, falar uma coisa absurda para a pessoa, e daí a gente vai olhar e vai falar assim: caraca, Suelen, você viu o que você acabou de dizer para ela? Igual a Thalita falou lá no Mamis, igual a Thalita falou lá no início. Thalita disse que estava com raiva, acho que da prima, e aí ela estava com raiva da prima. Então, enquanto ela estava com raiva da prima, provavelmente. Aí, Thalita tá até dizendo aqui. É, eu reajo mega mal quando escuto uma crítica. Aí percebi que eu fico nervosa porque faço isso o tempo inteiro. Exatamente! Thalita, mesmo time nós aqui. Thalita disse que estava com raiva da prima. Enquanto isso, ela devia estar fazendo o quê? Julgando a prima mentalmente. A prima devia. Ah, a prima fez isso, fez aquilo e me fez raiva. Só que ela percebeu, fazendo um exercício aí de autoconsciência, que na verdade ela está sentindo falta da prima. Ela está com a necessidade de estar mais próxima da prima. Então, digamos que um dia ela chega e fale o maior desaforo para a prima. Por que você me abandonou? Por que você não sai mais comigo? Você não me liga? Você não me dá atenção? Você é uma péssima prima. Aí a Thalita autoconsciente vai acabar de falar isso, vai olhar para si mesma e vai dizer: Thalita, você é uma péssima pessoa, você é horrível, olha como você maltratou sua prima. Não, não é isso que Thalita autoconsciente vai fazer. Thalita autoconsciente vai olhar para si mesma e vai dizer: Thalita, percebe o que você acabou de dizer para sua prima? O que está acontecendo? E aí, Thalita autoconsciente vai responder: realmente, peguei pesado. Eu não devia ter falado isso. Por que eu estou com raiva? Que necessidade minha será que não está sendo atendida que me levou a falar desse jeito com a minha prima? Porque eu estou julgando ela? Porque ela não me telefonou no dia que ela disse que ela ia me telefonar? Ou porque ela não me visitou no dia que ela disse que ela ia me visitar? Isso não faz dela uma traíra, uma pessoa que me abandonou, uma péssima prima, nada disso. Eu que tô com alguma necessidade aqui que não está sendo atendida. Aí Thalita vai compreender: ah, na verdade eu estou sentindo falta dela. Eu estou com saudades dela. Aí Thalita autoconsciente vai fazer o quê? Agir conscientemente. Porque a reatividade já foi lá no início.
Thalita vai chegar para ela e vai falar: prima, deixa eu te dizer uma coisa, eu tô muito chateada pela forma como eu falei com você. Na verdade, quando você desmarcou o compromisso, não me ligou, não veio na minha casa, não me fez uma visita, eu fiquei muito triste, porque eu tô sentindo muito a sua falta e não foi legal eu falar as coisas que eu falei para você. Isso, senhoras e senhores, é a gente estar com a consciência plena no lugar. Então, até as coisas mais cabeludas a gente consegue, tem chance de consertar se a gente tomar consciência, vestir a sandália da humildade, tá? Porque tem que baixar o nariz. E não é ficar pedindo desculpa, porque vocês percebem que Thalita nem desculpa pediu, porque não precisa. Porque na comunicação não violenta a gente não pede desculpa, sabia disso? O Marshall ensinou isso pra gente, que a gente não pede desculpa. Porque desculpa parte do princípio que você está culpando alguém. E não trabalhamos com culpa, medo e vergonha. A gente não trabalha com esses sentimentos, a gente precisa lidar com eles, mas a gente não foca neles. Jéssica está perguntando, e quando isso acontece com frequência? É sinal que você precisa trabalhar a sua autoconsciência. Porque se acontece com frequência, você está reagindo aos mesmos gatilhos de forma automática. Você não está parando para escolher o que você está fazendo. Porque você se habituou, condicionou a sua mente a reagir de uma determinada maneira. Mas, de novo, pode ser mais difícil no início de mudar, mas é possível. É preciso treinar. Alguém falou aí da terapia cognitivo-comportamental, a TCC, né? Ela ensina. Cognitivo-comportamental, ela ensina a gente, ela treina. Mindfulness tem muito isso, a psicologia positiva, ela usa o mindfulness também para treinar. Então, o que eu deixo aqui para vocês para ir finalizando, que autoaceitação é a gente entender que ninguém tá acabado não, tá? Que ninguém, como faz para não pedir desculpas sempre? Não pedindo, uai. Você fala, para de falar. Desculpa. Primeiro você vai parar de pedir desculpas sempre. E aí você vai começar a observar por que você tanto pede desculpas. Será que você vive fazendo coisas que precisam que você peça desculpas? Pare de fazer essas coisas. Tem alguém fazendo as coisas por você? Não, é você que está fazendo. Ah, eu sempre xingo as pessoas. Para de xingar as pessoas. Ah, eu peço desculpa sem motivo. Então, mais fácil ainda, para de pedir desculpa. É isso. Como que a gente faz? Fazendo. E se eu não conseguir 100% das vezes? Se eu só conseguir 1%, tudo bem. Autoaceitação. Não coloca metas lá em cima. Não diz pra você que vocês nunca mais vão errar. Que vocês nunca mais. Gente, eu lembro, tá quase acabando. Eu lembro uma vez que eu queria. Nossa Senhora, eu falava assim, eu não, gente, eu preciso parar de fazer grosserias. As pessoas falavam que eu tava fazendo grosserias. E aí eu ficava assim, gente, eu não vou mais fazer grosseria, eu não vou mais fazer grosseria. O dia que eu ficava repetindo pra mim que eu não ia fazer grosseria, eu dava uns 20 coices em 50 pessoas diferentes ao longo do dia. E eu mesma ficava chocada comigo, porque eu falei assim, meu Deus, mas eu saí de casa dizendo que eu não ia fazer grosseria, e era aí que eu fazia. Porque eu estava focando em não fazer. Então eu comecei a mudar e comecei a focar em ser gentil. Agora, é sempre que eu consigo? Não! Grosseria até que é uma coisa que eu quase não faço mesmo. Tem tempo já. Né, mãe? Mamãe que eu diga. Tem tempo que eu não faço. Porque depois vira uma coisa natural. É gostoso ser gentil. Experimentem. É legal. É legal tratar as pessoas bem, é legal escutar as pessoas. Inclusive, se você quer que as pessoas à sua volta façam o mesmo com você, é bom você ser o exemplo, né? Então, a autoaceitação é sobre isso. Esquece, não é ser perfeito. Você não vai ser perfeito, tipo robô. Perfeito a gente é do jeito que a gente é. Somos todos seres em construção. A gente está em construção. A gente está evoluindo a cada dia um pouquinho. Então, assim,
Se hoje você conseguir aplicar qualquer coisa, o quê? O quê, Neide? Neide, saudades. Se hoje você conseguir aplicar uma coisa, já tá ótimo, sabe? Aquelas vozes internas que ficam assim, ai, eu faço tudo errado, eu sempre erro, sempre... Esquece isso. E a autoaceitação da autoaceitação, que eu tenho trabalhado muito comigo, a Thalita falou que faz isso, eu também. Por que a gente não gosta de receber crítica, né? Quando a gente não gosta de receber crítica, aí é um pezinho em virgem, né? Eu tenho Mercúrio exaltado em virgem. Quem gosta aí do mapa astral, galera, da astrologia. A gente já se critica tanto, já busca uma perfeição. E esses dias eu tava conversando aí com o Bruno e com a Thaís sobre isso. Eu sou tão exigente, eu sou muito autoexigente. Muito, 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 muito. E eu sou tão exigente comigo que isso extrapola para os outros seres humanos que convivem comigo. E não importa, é com todo mundo, tá? Se eu não tô falando, eu tô pensando. Então eu sou muito exigente com todo mundo. Com pai, com mãe, com irmão, com namorado, com filho, se eu tivesse. Por isso que eu não tenho, que eu tenho pena dos filhos, coitado. Não, mas eu ia ser muito exigente. Com o chefe, com o colega de trabalho, com o estagiário, eu sou muito exigente. Isso não é bom. Eu não tô falando isso com orgulho. Não é que é bom e não é bom. Isso tem o lado bom e tem o lado não tão bom. Com amigo tem o lado bom e tem o lado não tão bom. O que é bom? É bom porque eu trabalho de forma bem feita, eu me empenho para fazer as coisas da melhor forma possível, eu trabalho com vidas, com seres humanos, com o emocional das pessoas. Então, assim, isso é um ótimo sinal, né? Que eu me empenho para não fazer merda com a vida dos outros. Mas às vezes eu exagero, às vezes eu cobro além do que eu devo fazer e encho o saco e me cobro muito, né? Com Ferdi e me cobro muito e sofro. Então, até isso eu tenho trabalhado a autoaceitação, que é, ai, não acredito que eu acabei de falar um palavrão na live. Em outros tempos eu ia ficar sofrendo. Hoje, foda-se, né? Foda-se. Mãe e pai aqui na live estão gostando que eu fale palavrão? Não estão, mas paciência. Não tô falando nada para ofender eles. Então é isso. É, eu vou me aceitando cada vez mais, me respeitando. Com isso eu vou me amando mais, fico menos frustrada comigo mesma, fico mais alegrinha, fico mais feliz, fico menos rancorosa. E aí, se eu tô mais alegre, mais feliz, mais satisfeita, eu também transbordo isso para as outras pessoas. Então eu acabo, se eu tô me julgando menos, claramente eu vou julgar menos o outro. Tudo aquilo que você está fazendo com o outro, pode observar que você está fazendo com você mesmo antes. Se você está reclamando muito do outro, com certeza você reclama muito de você. Então é isso, meus amores. Vocês escreveram muita coisa. Hoje eu não dei conta de ler tudo. Já tá encerrando. Pode ser uma ótima pessoa, ótimo no trabalho, a vida é para ser melhor. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. Anotem na agenda, dia 3 de junho, quarta que vem, vai ter uma super live. E aí eu não vou ficar só ensinando as coisas para vocês. Eu vou compartilhar com vocês algumas histórias, um pouquinho mais da minha vida com vocês. Eu vou compartilhar essas coisas que eu comecei a contar aqui para vocês, de o que me fez me aprofundar na comunicação não violenta, no mindfulness, como que isso transformou a minha vida, como que isso transformou as minhas relações, a minha forma de ver o mundo, porque muda a forma de ver o mundo, muda o jeito de enxergar o mundo. Como que isso me deixou mais em paz comigo mesma? Como que isso levantou minha autoestima, minha autoconfiança? Então, eu espero vocês
quarta que vem, às 8 horas, para eu compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês. Porque eu falo, mas eu não conto tudo. Então, uma live só para falar disso. Um beijo, gente. Essa live vai ficar salva, já sabem, né? Compartilhem, deixem lá nos comentários, me mandem direct dizendo o que vocês acharam.